Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Começamos mais um programa Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua Mundi TV, canal 10 da VerTV. Eu aproveito para mandar um grande abraço para cada um de vocês que estão sempre ligados com a gente, vocês que no momento de zapear aí o canal acabam encontrando a gente. Muito obrigado aí, continue com a gente, hein? Aqui no programa a gente procura sempre trazer pessoas importantes, pessoas ligadas a diversos setores, economia, empresários, histórias de sucesso, onde a gente consegue montar esse verdadeiro quebra-cabeça que é o mundo empreendedor, para que a gente possa entender exatamente as mudanças que estão acontecendo no cenário de Campos, na região, enfim, porque nós estamos em plena mudança, em plena transição. E as mudanças acontecem muitas vezes sem a gente perceber. A gente olha a mudança, mas não sabe qual mudança exatamente está acontecendo. E aqui no programa nós temos essa proposta de trazer de fato o que está acontecendo. E para isso eu sempre convido pessoas que têm muita propriedade naquilo que fala, para que eles possam estar aqui no programa falando, comentando, enfim, histórias de sucesso maravilhosas que você tem acompanhado com a gente aqui, né? Hoje no programa, particularmente, eu estou trazendo aqui Luiz Mário Concebida, ele que é gerente regional, está atualmente como gerente regional da Firjan, uma das entidades mais representativas do nosso país, a Firjan, mas também teve à frente de diversos outros segmentos. Foi presidente do Fundecam, inclusive nasceu, né, ele concebeu ali o pensamento do Fundecam, do Fundo de Desenvolvimento do nosso município. Vamos falar um pouquinho hoje também sobre ROIs, vamos falar desses impactos todos que Campos está passando, enfim. Tem muito assunto interessante que a gente vai estar abordando aqui no programa de hoje. Por isso eu lhe convido para estar com a gente, tá bom? Esse tempinho aqui que tem muita coisa boa que está sendo reservada para todos nós, tá bom? Luiz Mário, prazer muito grande receber você aqui no programa. Muito obrigado aí por você reservar o seu tempinho aqui com a gente, viu? Prazer meu. Acho que é a segunda vez. Eu já tive... Verdade. Nessa nova temporada não. Não é a primeira vez. Mas é um prazer muito grande. Minha saudação aí aos telespectadores. Estamos aí à inteira disposição. Vamos prosear sobre a nossa região aqui, sobre essas coisas importantes que estão acontecendo aí. Mas, Luiz Mário, antes da gente começar a falar sobre isso, eu acho que você tem assim, você já deu uma grande contribuição para a comunicação, né? Você é um cara que veio da comunicação, né, Luiz Mário? Você já foi apresentador de televisão, já foi? Já foi locutor de rádio, enfim. Você tem uma história longa aí. Quer dizer, não muito longo porque você é jovem. Não, eu tenho uma história longa, eu não sou tão jovem mais, não. E eu tenho muito orgulho da minha passagem pela comunicação. Sou um profissional que talvez tenha passado por todos os meios de comunicação, né? Comecei no rádio, do rádio eu trabalhei em jornal. Na década de quanto, assim? Eu comecei a trabalhar em rádio em 1968. Valdebrando Silva, na Rádio Jornal Fluminense. Depois fui muito apoiado pelo Dr. Moacir Fonseca, que na época foi diretor da rádio. Lá fiquei até 1971, estreiei na Campos Difusora dia 1º de novembro de 71. Isso, marcou, e lá então, fiquei por 14 anos. Foi o lugar onde eu fiquei mais tempo. Mas apresentava qual tipo de programa? Eu fui disc jockey inicialmente, né? Tive um programa com muito sucesso na Rádio Jornal, na Difusora também tive sucesso, mas eu acho que o programa que mais marcou a minha trajetória na Difusora foi o Hora H, que foi uma criação minha com o André Tavares, parecido com o André Tavares, né? Com o diretor. A ideia do jornal, de 1h pela manhã, produzido efetivamente, foi minha, mas o título foi do Andral, né? E a gente fez aquilo ali com muito empenho, com muito amor, né? Era realmente um programa rigorosamente produzido. Eu acordava 4h da manhã, saía da rádio tarde da noite, fazia aquilo com muito carinho, com muito amor. Muito sabor para fazer. E foi um programa que marcou a época. As pessoas
falavam mesmo, sai de casa ouvindo o Hora H, era uma audiência extraordinária. Fiz programas de formação para o setor agropecuário também, que eram programas curtos, mas que marcavam muito. Eu ficava impressionado com as pessoas que viam aquilo. Às vezes eu chegava no fórum e conversar com o juiz, ele falou, pô, estava te ouvindo, vai falando sobre a arroba do boi, não sei o quê. Então, essas questões são assim, elas atingem pessoas que você não imagina, né? Depois fui para a televisão, fui diretor, fui redator, fui apresentador, fui comentarista. Não fiquei muito tempo na televisão, porque a televisão toma muito seu tempo. Agora, tive uma passagem muito forte pelo jornal. Fui fundador da Folha da Manhã, com muito orgulho, né? Trabalhei 6 a 8 anos no Monitor Campista. Gente, isso aqui não é temporada demais, não. Aqui em comunicação, você trabalha em rádio, jornal e televisão. Por isso que houve um momento que eu trabalhei em rádio, jornal e televisão. Eu trabalhava de 5 horas da manhã até 9, 10 da noite. Era uma loucura, né? Depois eu fui... e cada veículo um diferente do outro. Exatamente, né? Separando. E era uma coisa que eu não me cansava, assim, mas eu muito novo, né? Então, novo você topa qualquer parada. Então, eu fazia isso, não me cansava muito. Depois, isso, lógico, foi ficando mais pesado. Eu fui separando um pouco, trabalhando no máximo em 2 veículos, né? Mas trabalhei na Folha da Manhã, onde eu comecei como editor de esportes. Monitor Campista, eu fui basicamente editor de esportes, né? Trabalhei durante muito tempo. Fui levado para lá pelo saudoso Oswaldo Lima, que foi uma pessoa que teve uma influência muito grande na minha vida, né? Me deu essa oportunidade, e dali fui para a Folha da Manhã, onde eu trabalhei durante muitos anos, cerca de 8 anos, saí, depois retornei, e eu fui editor de esportes, fui editor-geral do jornal, fui diretor de redação, fui editor de economia. Então, tive uma passagem muito forte pela Folha da Manhã, foi uma coisa que marcou muito a minha vida, com a Luiz Barbosa, Diva, né? E depois, agora, o que eu mais fiz realmente em comunicação foi comentar futebol. Isso foi uma coisa que eu comecei lá nos anos 70, né? E vim até 2000 e pouco comentando futebol. Acompanhei todas essas viradas e fases boas aqui do nosso futebol e também dessa derrocada, né? Porque o futebol nosso está caindo. Espero que agora a gente tenha aí um americano novo, né? Está se pensando nisso, e isso consequentemente possa motivar o Goitacás também. Mas foram realmente quase 30 anos, né, de luta nessa área. Na comunicação. Na comunicação, né? Em rádio, jornal e televisão. E foi uma coisa que foi muito bom para mim, eu sou muito grato a isso. Trabalhei também em assessorias, né, diferentes e tal. E eu não consigo me divorciar da comunicação, eu digo isso, graças a Deus, eu não consigo me divorciar. Porque eu acho que na área da gestão empresarial que a gente vive hoje, a comunicação é fundamental. Os grandes problemas que a gente tem normalmente é porque você não se comunica, né? É verdade. Tem até o saudoso Chacrinha. Quem não se comunica fase célebre se estrumbica, né? Exatamente. Agora, a comunicação mudou muito, né, Luiz Mário? Hoje a internet, rede social, acho que ano passado houve grande movimento. Eu diria para você que a comunicação não muda muito, né? Ela é uma coisa necessária, ela muda a forma de você fazer, né? Então, hoje você tem... também tem um emaranhado de coisas aí que às vezes até confunde a cabeça das pessoas, né? Então você precisa também ter uma preocupação em saber selecionar aquilo que você pretende ver para também não confundir sua cabeça, né? Então está uma disposição muito grande de informação. Exatamente. Uma informação muito grande e às vezes informação mal construída, né, Gival? A gente tem muita informação mal construída. Elaborada de qualquer maneira, na ânsia de você colocar uma informação sem em redes, né? A veracidade dela. Elas às vezes confundem as pessoas, não são coisas muito corretas, não se aprofundam, né? Olha, a informação, ela é de uma importância na vida da pessoa fora do comum. Mas não é qualquer informação, é essa informação bem aprofundada, né? Com essa informação reiteradamente articulada e colocada à disposição do público, ou de pessoas que realmente pegam aquilo, não por ver uma notícia, mas por se aprofundar nela, você adquire conhecimento. E a partir de conhecimento você arma estratégias, você promove ações, as coisas desenvolvem de uma forma muito profunda. Agora, é comunicação boa, é informação
correta mesmo, não essa coisa de jogar de qualquer maneira que confunde mais a cabeça das pessoas do que contribui para a sua formação e seu conhecimento. Você acha que com a internet, hoje, que tem de pessoas aí que na verdade acabam sendo pseudo-jornalistas, utilizando blog, rede social e tudo mais, gerando sites, montam sites, gerando de fato informações, como se ele detivesse de fato todas aquelas informações para produzir aquilo. E acaba muitas pessoas não ouvir na internet isso. Quer dizer, toma para ela uma verdade que ela vira na internet. Isso tudo acaba no mercado, né? Nesse mercado todo que a gente vive, que os empreendedores vivem, enfim, você na Firjan, acaba produzindo efeitos negativos. Certamente. É preciso que as pessoas estejam preparadas, né, para saber separar o joio do trigo. Né? E eu acho isso muito saudável. Mas você que é um cara de comunicação. Eu acho isso muito saudável, né? Apesar desses problemas, eu acho isso uma coisa saudável. Tem gente que tem uma necessidade louca de aparecer, né? Ela quer se colocar no Face, ela quer agora mostrar qualquer bobagem. Tem um mundo de serviço, qualquer coisa que faz, precisa se comunicar. Mostrar para alguém. Acordei agora, vou dormir. Isso, eu não sei isso contribui para quê, entendeu? Vou escovar o dente agora. Agora, se você tiver alguma coisa para passar para alguém de conhecimento, uma conclusão que você chegou, um estudo que você fez, quiser compartilhar isso, eu acho que é realmente muito importante, né? Você pode até usar esse mecanismo para alertas, né? Isso é uma coisa importante. Passei num lugar, vi uma coisa nesse sentido, fazer alerta. Você pode contribuir. Mas não para dizer que tem blitz, cuidado, tem blitz ali. Isso não, né? Isso não, eu acho que não, né? Acho que não. Tem blitz ali, cuidado, motoqueiros, não vão para ali, né? Acho que não. Apesar de que eu acho que isso de repente é até bom, porque eu vejo tanta covardia em cima do trabalhador, né? O cara na hora que está indo para casa, você prendendo, às vezes por uma bobagem, pessoas que não são tão corretas assim, querendo que todo mundo seja correto. Eu acho que você pode fazer uma advertência à pessoa e permitir que ela se recomponha. Eu não sou dessa coisa de achar que tudo tem a ser a ferro e fogo, não, porque, via de regra, as pessoas que tentam fazer isso são quem que mais erram. Você utiliza rede social? Eu uso muito e-mail, né? Porque no meu trabalho, a gente tem um serviço de comunicação integrada muito forte, né? Informação interna entre nós, né? Intranet, informação para mídia e marketing, né? Então a gente usa muito isso. Mas eu tenho Seu perfil no Facebook, você tem? Eu tenho alguma coisa nisso aí. Não uso muito não, mas recebo muitas mensagens, né? Vejo muita gente que me passa. Às vezes eu não tenho nem tempo, porque eu trabalho com mais de 50 e-mails por dia. E não são e-mails apenas que eu recebo o e-mail. Uma coisinha para ler. Via de regra, aquilo demanda uma resposta minha, um trabalho que eu tenho que apresentar ali, né? Então, também não tem tempo de ficar. E quando eu estou em casa sábado e domingo, eu olho isso vagamente. Não fico graças a Deus, não estou com essa mania de deixar as coisas de lado, o prazer da vida para ficar ali. Tem gente que fica... dando cutucadinhas, né? Não, é demais. Tem coisa aí que realmente é demais. Você sabe que, inclusive, tem feito muitas pessoas perderam emprego por conta disso, né? Eu acho que as empresas hoje estão, inclusive, monitorando os seus e-mails, os e-mails até das pessoas que trabalham na organização, que isso é permitido por lei, entendeu? E outros estão proibindo que a pessoa entre com o celular, porque o cara não, na hora do almoço você vai lá ver o celular, na hora do lanche e tal. Agora, não é durante o trabalho o cara ficar com o celular, né? Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Então é o uso exagerado da comunicação, né? Osmário, nós vamos agora rapidamente para o nosso intervalo. Na sequência, a gente vai dar continuidade a esse assunto que é a comunicação, que inclusive a Firjan faz muito bem, né? Vocês procuram de alguma forma se comunicar com a sociedade através de informações, dados, pesquisas. Eu acho que no segundo bloco a gente podia falar bastante sobre isso. E falar também desses dados, o que está acontecendo com esses dados. Perfeito. Tem muita gente que acaba ficando com muito medo, receio, sem saber o que vai acontecer com o campus, enfim, o que está acontecendo, que movimento é esse que está acontecendo. Talvez não seja pela falta de informação, não. Na minha opinião, é por informação que uma hora vem de uma maneira, outra hora vem de outra, ela já não sabe mais qual é a verdade. E a pessoa não tem o tempo, o desplante, ou sei lá, não sai para campo para verificar se aquilo é verdade ou não. Que até mesmo é difícil, né? Como você falou, né? Tem muita gente jogando
como se fosse verdades e informações. Perfeito. Né? Então nós vamos rapidamente aos comerciais, hoje conversando aqui com o Luiz Mário Concebida, ele que é gerente regional da Firjan, uma das instituições mais importantes do país, né, Luiz Mário? Uma das mais importantes. A Firjan prima por isso, né? É uma organização industrial, faz parte do Sistema Indústria Nacional, né? Então nós temos importantes federações no país, estaduais, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, todo estado que você tem desenvolvimento industrial, você tem as federações unidas em torno da Confederação Nacional em Brasília, né? Mas cada um com a sua política de cada estado, né? Tem liberdade de trabalhar junto aos seus associados e fazer o melhor para cada uma das suas regiões. Muito bem. Continue ligado com a gente, tá bom? Aqui no programa feito para você. Vamos aos comerciais e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos, instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec, você conclui em até 6 meses. Na Cietec, você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração, inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. A AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. Do empreendedor. Voltamos agora no segundo bloco com o seu programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje trazendo aqui na bancada Luiz Mário Concebida, ele que é gerente regional da Firjan. Luiz Mário, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a questão da comunicação, né? E a informação. Da minha vida na comunicação. Pois é, a sua vida na comunicação. E aí hoje você foi parar, né, numa uma instituição que tem um peso enorme, né, que gera contribuição muito grande para o país e que tem muita informação ali gerada, produzida de uma maneira muito responsável, né? Essa informação hoje, como é que ela é gerada, como é que ela é produzida, como é que ela é liberada? De todas as formas. O slogan da Firjan, do sistema Firjan, é informa, forma e transforma. É uma coisa muito profunda isso. Quem idealizou isso foi de uma felicidade fora do comum, entendeu? Então, porque se você não informar, dificilmente você forma.
E se você não informa e não forma, dificilmente você vai transformar, entendeu? Então, uma pessoa bem informada, uma empresa bem informada, um colaborador bem informado, ele é capaz de formar opiniões, ele é capaz de se formar, né? E com isso contribuir para a transformação. O sistema Firjan trabalha com os mais diferentes segmentos. Nós trabalhamos com educação executiva, né? Ou seja, preparação das pessoas, das empresas, para que possam produzir melhor e com isso levar a empresa a ganhar em competitividade e produtividade. Você trabalha com o gestor. Isso. E também com os colaboradores. Isso. Nós temos o Senai, que é certamente uma excelência, né? Verdade. Não só na formação, mas na qualificação e no aperfeiçoamento de pessoas, né? Tem o SESI, que em algumas unidades também cuida da educação básica, mas em outros é o lazer, a boa assistência médica, médico odontológico, qualidade de vida, né? Hoje nosso segmento do SESI trabalha com qualidade de vida, a diretoria de qualidade de vida, e não só esse foco da saúde e da educação. Mas na que qualidade de vida tem um lazer, tem a cultura, tem tudo isso, né? E tem um sistema que promove eventos demais internamente, né, para atrair o que tá acontecendo no mercado e mostrar isso aos empresários, levar o empresário ao exterior, verificar que país está desenvolvendo essa ou aquela amostra. Todo ano a Firjan faz isso. Diga-se de passagem, eventos pequenos, porém de uma grandiosidade muito grande. Há pouco tempo atrás vocês trouxeram, que eu tive o prazer de poder estar nesse evento, o dono de uma agência de publicidade, Biruta, não é? Ele, um cara fantástico. Na Semana do Empreendedorismo. Na Semana do Empreendedorismo, isso, né? Vocês fizeram uma grande contribuição. O IEL, que é uma parte, um dos eixos do sistema Firjan, se preocupa muito com isso. Então, Vago, a gente tem essa variedade de coisas. Eu poderia sintetizar daqui em 15 minutos o que a gente realiza. Mas eu entendo o seguinte, que o sistema Firjan, na ânsia de defender os interesses empresariais das empresas, dos empresários, ela consegue fazer tanto que às vezes o próprio empresário nem consegue acompanhar. Sim. Mas ela não faz só para o empresário, ela faz para a sociedade como um todo. Pois Quer dizer, isso que... A divulgação de índices importantes, como o índice Firjan de desenvolvimento municipal, o índice Firjan de gestão fiscal, agora mesmo fez uma pesquisa sobre o próprio pleito eleitoral. A gente não pode ficar achar que o setor empresarial não tem que olhar esse lado, tem que olhar, isso faz parte do nosso dia a dia. É afetado diretamente. Exatamente, né? Carga tributária, então, emprego. Temos uma preocupação muito grande com todas essas normas que o governo lança no mercado de qualquer maneira, porque às vezes prejudica a empresa, a série de NRs que o Ministério do Trabalho coloca aí, há uma dificuldade enorme, muitas vezes, das empresas conseguirem enfrentar isso, né, com a rapidez que eles querem. E gente que idealiza isso sem nunca ter passado no chão de fábrica, não sabe qual é a dificuldade de você estar lá. Então, o sistema tem uma preocupação muito grande de defender a empresa nesse sentido, porque no Brasil, por incrível que pareça, os governos, às vezes, olham as empresas como adversários. Eu costumo dizer o seguinte, gente, não há Estado sem empresa. Né? No nosso regime, não há Estado sem empresa. Eu vou para a China, vou para o país socialista, eu não vejo o Estado sem empresa. A empresa é uma grande... No Brasil é visto como dois organismos diferentes? Mas eu percebo isso, porque um cidadão se faz um concurso, vira amanhã um auditor, um fiscal, ele vira adversário da empresa. Pô, o cara não conhece as dificuldades que uma empresa está trabalhando, ninguém quer passar a mão na cabeça de erro, pelo contrário, entendeu? Mas eles implementam tanta coisa com tanta velocidade em cima do que a própria empresa gera, que às vezes ela não consegue sobreviver, né? Então, por isso fala assim, o número de empresas que fecha é muito grande. Tem gente que não aguenta. E eu diria para você o seguinte, a empresa poderia ser muito mais forte no Brasil se houvesse um pouco mais dessa compreensão. E a gente enfrenta burocracia, enfrenta essa adversidade, né? O Estado discursa uma parceria com a empresa, mas às vezes nem sempre pratica isso, né? Você vê uma diversidade das pessoas que estão lá, que tem a responsabilidade de se relacionar, de auditar, fiscalizar, fazer o que quiser, mas ele vê aquilo de uma forma
na minha visão, e o sistema coloca muito claramente isso, é equivocada e adversa, né? Parece que quer acabar com a empresa. O empresário tem que fazer tudo, né? E a ele não é dada alternativa nenhuma. Pelo contrário, é carga tributária, é prazo para isso, é prazo para aquilo e tal. Então, as grandes organizações hoje, o que elas perdem de tempo, o que elas demandam de pessoas para atender essas coisas, não está no gibi, né? E a gente verifica que internamente o Estado, naquilo que lhe pertine, às vezes ele não consegue ser tão rápido assim. Pelo contrário. É verdade. É uma burocracia danada, exatamente, paquidérmico, né? E não consegue trabalhar, não consegue fazer. Planejamento mal feito. Trabalhar na empresa não é fácil. Não é fácil. Agora, Osmar, essa organização então, empresarial é de fundamental importância para a sobrevivência da própria empresa. Esses indicadores que vocês geram são indicadores importantes, né? Até mesmo para poder uma empresa ou empresário tomar algumas medidas, né? Algumas ações, seja de contratação, seja de aumentar o estoque, seja de fazer, enfim, seja de aumentar a sua empresa, criar uma filial ou mudar de estado, o que seja, né? Essas informações, como é que a Firjan disponibiliza isso? É fácil, é muito fechado? Tem gente que acha que a Firjan é muito fechada. Olha, você para participar de tudo isso é preciso que você faça parte da organização. Então, na Firjan, a indústria, ela participa do movimento sindical. Então, ela entrou no sindicato empresarial, industrial, ela automaticamente está na Firjan. Automaticamente ela tem acesso a tudo isso, entende? Agora, quem não quer participar de nada, lamento, acaba não tendo acesso a tudo isso. Tem muita coisa que ele acaba tendo. Se você entrar no site da Firjan, você vai encontrar um mundo de coisa. Quando está participando ativamente, aí você recebe isso privilegiadamente. Acabou de sair, chega para o empresário, entendeu? Então a gente tem essa dinâmica, né? E são muitos dados colocados à disposição do empresário. O sistema faz uma pesquisa com o empresário para sentir, né, o que ele está sentindo do mercado naquele momento. Isso é uma coisa importante para ir até o governo. Olha, alertar vocês, o empresariado no setor tal está sentindo essa dificuldade, precisamos mexer. Então, é uma coisa que alguns segmentos do governo em Brasília olham isso com bons olhos, entendeu? Outros, infelizmente, talvez até por ignorância, né, da importância dessa organização na sociedade, não toleram. Alguns têm ouvidos para o que está acontecendo, né? E olhos também. Né? E olhos. E olhos nem tanto. Agora, Luiz Mário, você que está atento, está sempre observando essa movimentação toda, naturalmente por fazer parte lá da Firjan, como é que você está vendo a nossa região? Né? Nossa região está crescendo muito. Eu sempre toco nessa tecla para que as pessoas possam entender a movimentação que está acontecendo. Ela parece, por um lado, ser visível, porque a gente vê prédios crescendo, engarrafamento, não é isso? Por outro lado, parece invisível, porque alguns segmentos não conseguem perceber. O meu negócio está a mesma coisa, eu não vejo mudança nenhuma. Enfim, como é que você encara isso que está acontecendo na nossa região? A gente percebe hoje em dia que as pessoas pensam muito no seu umbigo. Né? As pessoas têm uma visão muito individualista. Nós raramente trabalhamos com um coletivo. Quando você vai fazer um planejamento, por exemplo, você reúne um grupo grande de pessoas para dar opinião, para fazer um brainstorming, para chegar a um planejamento estratégico, que seja, você começa a perceber isso muito na pele. O cara não está preocupado com a engenhosidade que atinge a todos, sim com o seu problema pessoal. Né? O Estado do Rio de Janeiro está vivendo um momento sem igual. O Estado do Rio. Há duas regiões no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, que tem alguma preocupação, que não tem o mesmo pique de crescimento, que é o Centro-Norte Fluminense, baseado em Friburgo, e o Noroeste aqui do Estado do Rio de Janeiro, cuja base ali é Itapiruna e tal. Mas muita coisa boa está acontecendo aqui no Noroeste. Quer dizer, você tem hoje muita coisa boa acontecendo em Bom Jesus, em Itapiruna, em Pádua, né? Itaocara mesmo tem do chão, tem vivido momentos muito importantes, mas não no mesmo ritmo das outras regiões, porque elas estão alavancadas na indústria. Né? O próprio Centro-Norte, cuja base é Friburgo, tem muita coisa para acontecer ali,
com o Comperj, que vai ter um impacto grande ali. Você tem um polo cimeteiro, que às vezes o cara secciona um pouco da região do centro-norte, mas está ali dentro, entendeu? E você tem aqui o norte fluminense baseado, chamando muita atenção, em função da receita da área de petróleo, de todo esse movimento, porque durante muitos anos você tinha campos respondendo com algumas usinas, entendeu? Que também tinha em Macaé, né? Tinha Quissamã, que era Macaé, Carapebus era Macaé. Então, mas isso foi substituído pelo ciclo do petróleo. Foi uma coisa rápida, mas uma coisa rápida de quase 4 décadas. Muita gente não acordou para essa realidade e quando acordou, Inês era morta. E hoje você tem uma região dos lagos começando a ter muita coisa importante, quer dizer, o desenvolvimento turístico de Búzios e Cabo Frio é questionável, né? A importância que o petróleo já tem para Arraial do Cabo e para o próprio como rote para Rio das Ostras, para Búzios e Cabo Frio. Enfim, você tem todo um litoralzão aí que está pulsando, eu diria isso. Mas quando você passa para o outro lado, né, você vai hoje à Baixada Fluminense, a gente vê as pessoas ainda falarem em Baixada Fluminense de uma forma pejorativa, porque elas não passam lá. Mas as coisas estão bombando naquela região, quer dizer, o Caxias tem crescido muito, na minha visão, até sem ter condições de estar crescendo, porque vai ter problema muito sério, já tem problema muito sério, gargalos muito sérios. Nova Iguaçu tem crescido, Queimados é um lugar que está sendo um novo aporte de indústrias, né? E o sul do estado, a gente sempre estava preocupado ali com Volta Redonda, mas não é só Volta Redonda, né? Você tem muita coisa acontecendo a partir de Resende, aquele eixo ali, né? O setor automobilístico, só ali as pessoas inclusive falam hoje que o futuro ABC vai ser o estado do Rio de Janeiro, naquela região ali, né? Com as indústrias automobilísticas que estão sendo implantadas ali. E tem a região serrana, cuja base é Petrópolis, com muita coisa também acontecendo. Petrópolis é um polo tecnológico importante, né? Você tem Três Rios, uma região que está crescendo muito, inclusive com o incentivo fiscal aqui do Norte Fluminense. E nossa região, então, tem o ciclo do petróleo muito mal explorado. Quer dizer, eu ia lhe perguntar isso. Explorado ou aproveitado? Mal aproveitado e mal explorado, porque o ciclo do petróleo ele serviu para todo mundo. Falaram tanto dos royalties, que muita coisa da área de petróleo foi levada para tudo enquanto é região e pouca coisa ficou aqui. Agora, o que está trazendo hoje o petróleo para nós como indústria é o açúcar. Que não tem nada a ver com petróleo. Não, tem tudo a ver com petróleo também. Não, eu digo, não na sua essência, nos royalties. Não tem nada a ver com royalties, é coisa privada. Mas é ali que está nascendo hoje a grande base industrial para firmar mais o petróleo aqui na nossa região. Sim, que vai gerar um novo ciclo de indústria naval, de logística portuária, né, que nós não temos aqui. Nós temos Macaé, um portinho insignificante para atender rebocador ali que vai abastecer a plataforma, mas o Açu é outra engrenagem, é outra história, né, que está se passando por aqui, é uma coisa que se consolida num período muito curto. Em relação aos projetos portuários implantados no país, o Açu foi de uma velocidade extraordinária. Quer dizer, eu me lembro o dia que eu estava lá no Açu, com a então governadora Rosinha, fazendo um lançamento, com o Ike Batista ali, o João Gênio, numa tenda na beira do mar, né, lá 2006, por aí assim, né? E quanto tempo levou para ser licenciado, e o Açu já é uma realidade agora em 2014. Né? Então, o Açu é uma realidade trazendo indústria, o que o petróleo em Macaé não trouxe. Agora, você acha que esse ciclo do petróleo aqui na nossa região, ele está entrando de uma curva decrescente? Não, nada disso. Pelo contrário. O Açu vai dar uma nova dinâmica ao ciclo do petróleo na nossa região, à medida que você vai ter tratamento de petróleo na região, embarque de transbordo de petróleo na região, que você vai ter apoio logístico, portuário, construção naval, reparos navais e indústria mesmo para atender a área offshore. E isso é uma cadeia, né? Muitas outras coisas virão. O que você não tinha lá, você passa a ter ali agora, no Açu. E para atender a bacia como um todo, né? Então, se nós tivéssemos tido um Açu há 15, 20 anos atrás, certamente a nossa história era outra. Então você acha que o Açu... Nós estamos montando plataforma, vou montar agora. Você vê o seguinte, nós temos 40 anos de bacia de Campos, né? Próximo de 40 anos aí, né? Da descoberta de petróleo,
E as plataformas foram montadas em Niterói, foram montadas no exterior, foram montadas no Rio Grande. Quer dizer, o Rio Grande hoje canta de galo na indústria naval com plataforma no Bacia de Campo. E agora que o Açu vai começar, né, a ter essa história. Então, o Açu é essa virada de mesa. Né? É a consolidação do ciclo e a virada de mesa. Quer dizer, é uma nova etapa do ciclo do petróleo. Que naturalmente está trazendo já algumas consequências, né? Sim, mas eu acho que Rapaz, Gilberto Freire tinha uma frase célebre que progresso não tem sentimento. Se você quer crescer, quer desenvolver e achar que não tem impacto nenhum, então, vai ficar dormindo de pijama, né? Que não vai acontecer nada. Verdade. Mas também, que não vai acontecer nada, literalmente. Se para acontecer alguma coisa, há impactos. Por mais cuidado que você tenha, tem lá seus impactos. Agora, existe uma preocupação por parte dos governantes, seja ele do estadual, a nível estadual, municipal, com relação a esses impactos todos que sempre existe, mas o Estado... Mas existem políticas públicas voltadas para amenizar? Não, o Estado demora a isso, entendeu? Por isso que a organização da sociedade é muito importante. O projeto do Açu, eu vejo ele cercado desses cuidados, entendeu? Eu vejo cercado dos cuidados, muito mais cercado dos cuidados do que nós tivemos com relação à Petrobras aqui na nossa região. A Petrobras não deu muita confiança para a gente, não. Sempre apoiou muito Macaé, mas aqui tinha hora que dava muita satisfação, outra hora não, entendeu? Já ali não, a gente está tendo mais interage mais com a sociedade. Se não interage, às vezes até mais, porque ela própria não procura. Muito bem. Bom, nós vamos agora para o terceiro e último bloco. Lembrando que está preparado aqui um presente para você aqui, Luiz Mário. Tá certo. Uma surpresa aqui para o Luiz Mário Concebida, no finalzinho do terceiro e último bloco. Hoje bater um papo com o Luiz Mário Concebida, que representa, aliás, a gerente regional da Fijan, uma entidade extremamente importante. Eu gostaria de voltar no próximo bloco, se você permitir. Lógico, você manda aqui. A falar de novo um pouco desse assunto aqui, porque ele é muito importante. Que, inclusive, eu quero falar também sobre esse aproveitamento dos municípios com relação aos royalties de petróleo. Tudo bem. Se de fato estão sabendo aproveitar essa oportunidade, se não estão sabendo aproveitar. Existem alguns fundos que foram pensados para isso, que é os fundos de desenvolvimento. Macaé tem, São João da Barra tem? São João da Barra tem. Campos tem. Né? Enfim, você vai falar um pouquinho também sobre isso. Vamos sim. No terceiro e último bloco, tá bom? Vamos rapidamente aos nossos comerciais e já voltamos hoje bater um papo aqui com o Luiz Mário Concebida. Vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos de instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec você conclui em até 6 meses. Na Cietec você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268.
AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. A hora e a vez do empreendedor. Bom, voltamos agora para o terceiro e último bloco. Passa rapidinho, né? Aqui conversando com o Luiz Mário Concebira, que está aqui ao meu lado. Ele que representa, gerente regional da Firjan, batendo um papo hoje com a gente aqui. Luiz Mário, terminando o segundo bloco, você falou comigo que queria voltar. Falar um pouquinho sobre questões positivas desse ciclo todo que a gente tem vivido aqui, porque a gente ouve sempre muita gente falar mal, né? As pessoas não pegam dados para analisar. Na verdade, eu acho que meio confuso. Uns falam mal, outros falam bem, né? Não, tem gente que fala mal porque gosta de falar mal, porque acha que falar mal aparece, né? É verdade. Tem gente que não vê as coisas positivas. Eu, por exemplo, não vejo Macaé como essa situação crítica que as pessoas falam e nem acho que o petróleo tenha sido ruim, muito pelo contrário. Que as pessoas sempre viram o petróleo como uma questão de royalties nos municípios. Esquecem do restante, né? Do que o petróleo já conseguiu desenvolver aqui na nossa região. Quantas pessoas boas foram formadas aqui, né? Hoje você tem uma bacia de Santos sendo desenvolvida com uma pleiade de campistas trabalhando lá, né? Pessoas que se formaram aqui no antigo Cefet, no IFE, na própria Escola de Engenharia da UENF e tantas outras escolas mais, né? Então, eu sempre chamo a atenção para mostrar para as pessoas o seguinte: hoje Campos e Macaé, em conjunto, nós temos cerca de 15 mil empresas, tá? E nós temos alguma coisa em torno de 220 e poucas mil pessoas com carteira assinada nos dois municípios, mais Macaé do que Campos. Mas essas pessoas que têm carteira assinada em Macaé, elas não são só macaenses, seria impossível, né? Mas são pessoas da região toda, de outros lugares do estado, porque a Bacia de Campos não é um projeto nosso, é um projeto nacional, um projeto mundial até. Né? Como o Açu não vai ser um projeto nosso. É preciso que as pessoas entendam isso. Né? Esse projeto é um projeto de todo, um projeto nacional, um projeto do país. Né? Então isso trouxe muita coisa de positivo. Nós temos hoje Macaé, por exemplo, que proporcionando a Bacia de Campos, né, melhor dizendo, uma massa salarial aí mas com base em Macaé, de quase 8 bilhões de reais por ano, né? Um salário médio que vai a quase 8 salários mínimos, em Campos o salário médio é de 2,3, né? O último índice Firjan de desenvolvimento municipal já revelou um dado novo sobre o Açu, colocou São João da Barra lá em cima por causa da geração de emprego e renda, numa posição mais destacada até do que Campos, porque gerou emprego e manteve o estoque de emprego. É possível que num próximo índice, em função do que aconteceu em 2012, lá, 2013 no Açu, caia um pouquinho, mas o município está lá, alicerçado. Um lugar onde você não tinha receita de ISS, hoje você arrecada mais de 30 milhões por ano. Então, quer dizer, há muita coisa positiva já acontecendo aqui. E são essas coisas positivas que algumas pessoas não querem enxergar que promovem esse efeito no mercado silencioso, né? Que aí mexe com a oficina, com o mercado de carros, com o shopping, com a construção civil. Né? A construção civil hoje é a grande indústria aqui da região. A construção civil é a grande indústria da região. A construção civil, ela é muito importante para o desenvolvimento. A Firjan vai começar um trabalho lindíssimo agora, fazendo divulgação sobre construção civil, que começa, por exemplo, numa área de saúde e de repente isso aqui não era possível se tivesse construção civil, entendeu? Fizeram um negócio com uma engenhosidade incrível porque entendeu que a construção civil é um segmento muito importante para o desenvolvimento. Você vê a construção civil como um cidadão que está ligado a prefeituras, que participa lá de empreitada que às vezes não são muito lícitas, mas isso não é isso que é a construção civil. A construção civil é essa coisa que tem tecnologia e expertise para contribuir na formação, na construção da infraestrutura e da qualidade de vida, ou seja, as pessoas poderem morar bem em condomínios, em condomínios verticais ou horizontais, como a gente vê aqui. Eu soube que a Firjan soltou agora um indicador que não é o IDH não, né? É um outro nome. É o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal.
Ele é diferente do IDH, só que ele é muito mais atualizado, porque o IDH a cada 10 anos, e esse sai com... ano. Anualmente. O próximo ano deve sair já 2012, 2013, rapidamente. Muito bom. E é a contribuição que o sistema dá para alertar o município, você está caminhando mal na saúde, na educação, corrija o seu rumo, né? Vamos fazer isso, né? É mais ou menos por aí. Você sabe que eu acho que os municípios são muito carentes de indicadores, né, Luiz Mário? Porque os municípios, naturalmente, de 4 anos, em tese, muda, né? É muito... os secretários, enfim, acabam mudando. Então, não se tem índices que possam... A descontinuidade administrativa é indiscutivelmente uma preocupação de todos. E esses índices são importantes, até mesmo para poder provocar políticas públicas. Exato, porque via de regra as pessoas nem têm muito tempo de trabalhar com isso. E teriam que trabalhar com isso. Não que alguém divulgou, mas está acompanhando todo dia. Você acompanha comportamento de receita, acompanha comportamento de outro. Tem pessoas na administração que elas estão preocupadas com o que entra e eu vou gastar isso. Né? Ela não tem preocupação de fazer uma análise mais profunda. E às vezes os governantes nem têm preocupação também de ter gente na equipe para fazer isso. Né? Mas isso não é regra, não é uma coisa de generalizada, não. Se você for ao Rio de Janeiro, por exemplo, você encontra, aqui mesmo na nossa região, você encontra pessoas preocupadas com isso. Né? Se você for, por exemplo, em um estado como São Paulo, Paraná, o Sul, eles trabalham focadíssimos nessas coisas. Minas Gerais, entendeu? O próprio Centro-Oeste hoje, que tem tido uma evolução grande, então tem muito lugar. E quem trabalha focado nessas análises, analisando isso, via de regra tem a sua diferença em relação aos outros. Então, o que a gente vê é o seguinte, quando há mudança, você via de regra, você vê o próprio cidadão que entra. Às vezes é do mesmo lado político, mas ele só tem um foco, criticar o que passou. E dificilmente você vê alguém chegar e falar assim, puxa vida, meu antecessor, que era até meu adversário, fez alguma coisa de boa. Ninguém faz isso. É impressionante. Por que o sistema da política? Por que o político não valoriza isso, não dá valor a nada, entendeu? Como se ele estivesse fazendo tudo novo, né? E a sociedade às vezes embarca nessa, não consegue enxergar que é impossível alguém estar fazendo uma coisa nova, que muita coisa já vem. E você aí tem que aperfeiçoar. Né? É isso aí. Então... Agora, Luiz Mário, nós temos aí os royalties do petróleo, que eu acho que é uma fonte de renda importantíssima. Sem dúvida. Para os municípios. Inclusive, alguns municípios dependem basicamente hoje desse recurso. Você acha que alguns municípios estão fazendo realmente o dever de casa, criando fundos para fazer com que isso haja uma mudança? Em alguns porque casos, um dia isso vai acabar, todo mundo sabe, né? É uma receita que vem... Eu diria para você que tem alguns lugares que o pessoal está inventando despesa. Mas sabe por que acontece? Conhece-se pouco a história, os royalties não nasceram por acaso. Né? Tem muita gente gastando royalties que nem conhece a história. Quando foi descoberto o petróleo na bacia de Campos, especificamente Campos, na época, com o Dr. Raul Linhares, prefeito de Campos, e Aracaju, né, Sergipe, travaram lutas para a conquista dos royalties. Né? Aqui em Campos houve um grande evento da região como um todo. A Câmara Municipal de Campos tomou a iniciativa de fazer reunião em todos os municípios, tentando carrear a simpatia de todos para a criação, para a conquista dos royalties, que só foi nascer em 85. Né? E só foi efetivamente vigorar lá nos anos 1990. Né? Ali defendia-se à época que os royalties do petróleo formassem um fundo regional. O royalties não era para nascer, para botar dinheiro em caixa de prefeitura, não. Era para fazer um fundo regional focado em desenvolvimento como um todo. Quem iria gerar esse fundo? Os próprios municípios, conselhos, e é muito fácil fazer isso. Não tem bicho de sete cabeças. Para, na verdade, desenvolver a região. Mas o senador Nelson Carneiro entendeu de fazer aquele loteamento todo, entendeu? Então isso mudou completamente a filosofia dos royalties. Com a flexibilização do monopólio do petróleo, que permitiu que a região tivesse mais royalties, então começou-se a pensar na criação de fundos. O caso do Fundecam aqui em Campos, o Fundec em Macaé. Prevendo foi criado o mesmo fundo em São João da Barra.
Eu participei da elaboração do fundo de Rio das Ostras, né? O prefeito falou que Rio das Ostras não precisava daquilo, precisava de um fundo para... Nunca me esqueço disso, precisava de um fundo para o vendedor de picolé na beira da praia, umas loucuras assim que você ouve de cada um, né? E com isso, nossa região poderia ser um diferencial. O Silvio Lopes, prefeito de Macaé, à época, quando Arnaldo era prefeito, ele chegou a defender que as prefeituras se juntassem e aplicassem um recurso no fundo regional. Não só para pensar no empreendimento do seu município, mas para aquele vizinho que não tinha alternativa. Mas, na verdade, ele está resgatando a ideia do início. Do início, exatamente. E aí foi essa confusão, foi essa confusão. Não foi bem aceito? Não foi bem aceito. Crise aqui, crise ali, né? Descontinuidade e tal. E aí as pessoas começaram a fazer essa crítica toda com relação a como foi o Fundecam, que fulano não pagou, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. O fundo está estruturado, só não tem dinheiro. Você botar dinheiro nele. Se puser dinheiro, as pessoas não conseguem entender o seguinte: se em cada ano o município ganhar uma indústria de 40, 50, 60 milhões de reais, ela começa a mudar aquele lugar que ela está sendo implantada e todo o entorno dela. Não precisa nem fazer muito alvoroço, não. Faz umazinha só. Dá para você mudar muita coisa. Indústria, diferente de qualquer outra coisa. Mas as cabeças só pensaram em fazer críticas, nunca se aprofundaram, nunca chamaram para conversar, nunca estudaram profundamente. Pegou o prato pronto e não conhece a sua essência, com o sentimento, a alma que isso envolve, entendeu? E vão destruindo, ao invés de construir, vão destruindo, né? Porque... Você acha que todos os fundos tiveram essa mesma ideia no início? A ideia era realmente montar nesse sentido, mas eu não sei que Espírito Santo de orelha que atrapalhou isso, né? E aí as pessoas não entenderam o seguinte: o doutor Augusto Franco, que até poucos dias era o diretor-geral da Firjan e hoje é o vice-presidente da área operacional, ele falava o seguinte: o município de Campos é um município imbatível com o Fundecam. Ele dizia isso. E nossa região, se tivesse os fundos operando, seria uma região imbatível. E ela está perdendo muita coisa porque ela não tem esse diferencial. Eu equalizo taxa, como é o caso de Campos, jogo o cara na caixa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Também eu não sei se lá tem, ou se o mecanismo é capaz de enfrentar qualquer coisa. Não precisa de enfrentar qualquer empreendimento, entendeu? Então hoje nós ficamos a reboque de um BNDES, e porque os nossos bancos aqui em Campos não trabalham com investimento. Eles não trabalham com investimento. Eles não querem trabalhar com investimento. O banco quer trabalhar com cartão de crédito, com coisas que geram receita rápida e fácil. O risco, o cara não quer correr. Entendeu? E não é qualquer pessoa que chega no BNDES, nem nos bancos que podem operar até 10 milhões de reais, salvo engano, o BNDES repassa para outros bancos para trabalhar. Aqui em Campos nós tivemos participação do BNDES em alguns projetos com o Fundecam, a gente não sabe disso, mas na indústria de medicamentos, a Goma Xantana, porque através da plataforma do Rio de Janeiro, não aqui de Campos. Porque você não tinha aqui essa cultura do investimento, nem gente para analisar projeto, né? Então, eu tenho convicção disso, ninguém muda a minha opinião. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro contribuiu muito para isso, para que as pessoas tivessem medo de implementar o fundo. E ele está lá na dele, irresponsavelmente ou responsavelmente, né? Preserva o município num ponto, mas deixou de permitir que nós tivéssemos esse diferencial. E, Givago, por que nós precisávamos ter isso? Por que as pessoas estão indo para Três Rios? Você está a 2 horas do Rio de Janeiro, Givago. Você está entre Rio de Janeiro e São Paulo, você está numa Rio-São Paulo, com pista duplicada, com tudo que você pode imaginar. Você às vezes nem tem mão de obra, tem espaço para você montar, com muita qualidade, entendeu? Então a gente tem que ter uma forma de atrair. Se você não tiver alguma coisa para atrair, você não vai atrair. O cara não vem para aqui pelos seus belos olhos, né? É verdade. Osmário, a gente também tem alguns gargalos importantes aqui que precisam ser desatados. Sem dúvida nenhuma. Um deles, por exemplo, é a BR-101, né, que está vive caminhando. Extremamente engarrafada. Mas que está caminhando para ser resolvido. Como é que está isso? A BR-101 está caminhando, eu tenho certeza que ao longo deste ano ainda nós vamos ter mais pista duplicada. 2015 vai ser o ano da BR-101, nós vamos ter muita coisa. É preciso que a sociedade, no entanto, a Firjan faz isso, vive fazendo reuniões com a autopista, chamando para conversar, monitorando, faz levantamentos e leva para ela por que isso aqui foi previsto para esse período e não está acontecendo, o que houve. Sem briga, isso não é boa, né? Porque isso é importante para o setor empresarial.
A autopista garante que em 2017 o contorno de Campos estará pronto, né? Vai ser muito importante para o um avanço muito grande. Né? Vai ser muito importante para o Noroeste, para uma parte de Minas, Espírito Santo, entende? Então a gente tem que apostar nisso que está aí. Eu tenho informações de que a prefeita Rosinha já conversou com o pessoal da Prumo, já definiu o corredor logístico, e nem vai se falar mais corredor logístico, vai se falar num eixo integrado de desenvolvimento, né? A ferrovia Vitória, Campos, Rio, consta aí que vai ser o único trecho do plano estratégico de ferrovia do país que vai andar logo, né? Então, de agora até 2020, nós vamos ter muita coisa para a gente brigar, para questionar, para monitorar, porque isso faz parte, é um dos segredos da comunicação, é você monitorar, né? E não ficar sabendo depois dos outros. Eu acho que essa é uma coisa que nós ficamos ficar atentos aqui. Com essas informações todas que você está passando para a gente percebe que o cenário de Campos hoje, a gente tirar uma fotografia, será completamente diferente daqui a pouquíssimo tempo, né? Mas inclusive culturalmente também, né? Impactando na política local. Sim. Na sociedade. Você observa o seguinte, a gente não tem que ter memória curta. Vamos observar o que aconteceu nesses últimos 10, 12 anos aqui em Campos. Aconteceu muita coisa importante, gente. Na última década, Campos teve 20 mil imóveis novos ocupados. Revelação do censo de 2010. 20 novos imóveis ocupados. Isso nunca aconteceu na nossa história. E eu acho que no censo de 2020, esse número vai ser muito mais significativo. Nós temos que entender que em 1980, Macaé tinha, com Casimiro, com Carapebus e Quissamã junto, 50 e poucos mil habitantes. Hoje só Macaé tem mais de 200 mil. Macaé e Rio das Ostras juntos, hoje, é mais do que a população urbana de Campos, rapaz. E fala-se de 1 milhão aqui. O que você acha? Eu não acho que chegue a isso, mas pode chegar, pode chegar. Se as coisas caminharam... A gente vive hoje uma crise mundial que atrapalha tudo. Né? Atrapalhou Petrobras, atrapalha desenvolvimento de projetos, mas nós vamos sair disso. Se Deus quiser, nós vamos sair disso. E eu vejo o seguinte, que quando nós saímos disso, o açúcar está pronto. Esse é que é o grande negócio. Né? Muito bem. Olha, prazer muito grande, Luiz Mário, receber você aqui no programa. Sempre é um prazer muito grande. Você com informações sempre muito importantes e atualizadas. O prazer foi todo meu. Eu, como disse aqui no iniciozinho do terceiro bloco, né? Eu falei que tinha um presente para te dar, não foi? Foi. Esqueci, não. Tá certo? Um dos nossos patrocinadores mandou um presente para você, que eu aqui entrego com muito carinho. Né? É a Nut Bavária. Você pode abrir aqui. Tá, ok. Inclusive, a Nut Bavária é uma franquia que está espalhada aí pelo Brasil inteiro. Você veja como é que é a questão. Pode experimentar aí, né, se você não conhece. A Nut Bavária está nos melhores aeroportos do país, nos melhores shopping centers espalhados no país. Tá, ok. Isso aí, pode experimentar, um sabor, uma fragrância enorme. Inclusive, é marcada muito pelo cheiro, né, quando se faz o produto. O nosso aeroporto aqui, tudo indica que vai ser um grande negócio, não vai demorar muito, pois né? né? O prefeito já autorizou a desapropriação de 1.800.000 metros quadrados, quer dizer, o dobro da área que o aeroporto tem hoje, né? Uma realidade diferente, né? Desse aeroporto que a gente tem acanhado em Campos, não é isso? Perfeito. Não só de questão de estação de passageiros, mas com pista para aeronaves, isso é que é importante. Olha, é um pouco difícil até de imaginar, né? Por isso que é importante esse programa aqui, porque a gente traz dados, você, por exemplo, e outras pessoas. É preciso só que as pessoas entendam que essas coisas não acontecem na segunda-feira, essas coisas é um processo... E é rápido, Sim. E rápido, as coisas acontecem rápidas também. Sem dúvida. Não é na segunda, mas é rápido. Né? Sem dúvida. Luiz Mário, obrigado. Tá bom? Obrigado a você, obrigado aos ouvintes pela paciência de nos ouvir. Tá certo. Cenário de Campo dos Goitacazes para o futuro é bem diferente do de hoje, né? E você acredita muito na melhora? Muita coisa, certamente. Tem como voltar atrás? Pode ter percalço, mas a volta não tem volta mais não. Não tem volta não. Então tá bom. Muito obrigado a você, Luiz Mário, obrigado aí a Firjan, tá bom? Obrigado a cada um de vocês pelo carinho que vocês têm me atendido, me recebido nas suas casas. O programa aqui também vai ao ar pelo Facebook, rede social, YouTube e aqui pela Mundi TV, o canal mais bem posicionado da VerTV. Vai lá e você vai ver, né? Entre Record
e Globo, Inter TV, zapeando, não tem como não passar pela Mundi TV, e aí a gente vai estar juntos, tá bom? Sempre juntos. Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. A hora e a vez do empreendedor.